Amém? Vamos ler Provérbios capítulo 31, tá? E o tema da palavra dessa noite é uma mulher segundo o coração de Deus. Amém. Que diz assim, Provérbios 31. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu? Como, ó filho do meu ventre? Como, ó filho das minhas promessas? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto. Vamos para o versículo 10, que vai ser mais o tema da pregação. Mulher virtuosa, quem achará? Acho que todas conhecem isso aqui, né? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examinam a herdade e adquirem. Plantam uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Prestem bem atenção nesse versículo, viu, irmãs? Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Esse é um dos segredos da mulher virtuosa. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Aleluia. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino, vende-os e dá a cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes. Ri-se do dia futuro, abre a boca com sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, não come o pão da preguiça. É o que mais a gente tem visto muito por aí. Muitas mulheres comendo pão da preguiça, né? Mas o Senhor não quer que a gente seja assim, né? Levanta-se os seus filhos e chama-no bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade, e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós vemos, irmãos, que no decorrer de toda a história da Bíblia, o Senhor sempre usou várias mulheres, levantou, salvou, né? Então, se você for estudar, né, em toda a Bíblia Sagrada, você vai ver mulheres virtuosas, mulheres que foram escolhidas pelo Senhor, né? Mulheres que foram levantadas por Deus, cada uma com um propósito. E não é diferente nas nossas vidas hoje. O Senhor, quando Raçuda e canta, nos chama, Ele nos chama para um propósito específico. Ele não te salvou, não foi só para você ficar no banco da igreja. Ele não te salvou só para uma determinada obra. Ele te salvou para que você seja luz e para que você faça a diferença na terra. Para que através da tua vida você venha deixar um legado de sabedoria, um legado de graça, um legado de temor e obediência ao Senhor. Então, eu estudando a palavra de Deus, eu estava vendo aqui a história de algumas mulheres da Bíblia. E eu comecei, a princípio, com a vida, né, de Eva, que o Senhor criou Eva da costela de Adão. Eu vou falar bem rapidamente, porque todos aqui já conhecem a história das mulheres, para finalizar e trazer aquilo que o Senhor quer falar. Então nós vemos a história de Eva. Eva foi criada para ser o quê? Companheira, auxiliadora idônea. Sabe o que é auxiliadora idônea? É uma mulher adequada. Então quando você está aqui, eu falo para as solteiras, né? Para aquelas que querem se casar,
quando você orar pedindo a Deus um companheiro, você tem que pedir: Senhor, me dá um companheiro adequado, idôneo. O Senhor vai te dar uma pessoa que ele vai ser da maneira que vai se encaixar com você. Por quê? Porque Jesus conhece você, conhece seu temperamento, conhece suas fraquezas, né? Conhece o seu jeito de ser quando você está calma, quando você está nervosa, conhece até onde vai a sua fé. Então o Senhor, ele vai trazer um companheiro na tua vida para somar com você. E através daquele companheiro, Deus vai trabalhar na tua vida e vai trabalhar na vida dele. Quando o companheiro não é cristão, através da tua vida, Jesus, a Bíblia diz que a mulher crente, a mulher salva, santifica o marido. Olha que coisa linda. Porque vocês dois eram um só, né? Se tornam um só. Por isso que é tão importante o ato do casamento. Porque quando você se casa diante de Deus, não serão mais dois, mas serão um só. Né? Então esse é o segredo, que muitas vezes Jesus salva o marido por amor à esposa. Mas muitas vezes, irmãs, para que o propósito do Senhor seja cumprido na nossa vida, nós vemos que muitas vezes nós temos que abrir mão, né? Abrir mão de certas coisas, né? Temos que abrir mão muitas vezes do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer, porque Eva, quando foi escolhida para ser companheira de Adão, ela foi escolhida ali com um propósito específico, mas teve um momento que ela não vigiou. Todos sabem da história. Satanás se aproveitou ali daquela fraqueza dela, porque ela queria conhecimento, porque ela queria mais do que aquilo que ela já tinha, e o diabo veio como um sapatinho de lã. Então o que nós tiramos para a nossa vida hoje? Que nós temos que vigiar, porque o inimigo vem exatamente naquilo que é fraqueza para nossas vidas. Ele vem naquilo que é tentado na tua vida. Então que nessa noite você possa refletir, pensar: meu Deus, o que tem sido fraqueza na minha vida? Será que é a vaidade? Será que é uma roupa? Será que é um sapato? Será que eu estou ambicionando só as coisas do mundo? Será que eu estou querendo um marido, né? Que ele tem que ser muito bonito, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Qual é o tipo de ambição? Porque muitas vezes o diabo, ele vem com um sapatinho de lã para nos tirar do plano e do propósito que o Senhor tem na nossa vida. Então, quando você está orando por algo do Senhor, você tem que ter discernimento, porque muitas vezes o diabo vai colocar primeiro algo dele, para depois vir o que é do Senhor. Você tem que ter propósito com o Senhor, você tem que ter direção, você tem que saber o que você quer do Senhor, para que você não caia nas astutas ciladas do diabo, como diz a Bíblia. E, infelizmente, Eva caiu. E o próprio Senhor teve que fazer um grande conserto com essa queda de Eva, né? Fez o marido dela cair também. E como todos já sabem a história, o primeiro Adão caiu, o Senhor teve que trazer o segundo Adão, que foi Jesus, para nos salvar, nos reconciliar, nos regenerar, como todos já conhecem a história. Então, a gente vê a importância da mulher na Bíblia. Porque, irmãs, nós somos muito persuasivas. Nós temos um poder de influência muito grande. Se você não sabe, você que é casada, você no seu trabalho, você com as suas amigas, você raço decanta a lamanaia, você não sabe o poder de persuasão que a mulher tem. Então nós temos que orar para que o Espírito Santo de Deus venha usar esse talento natural que foi dado por Deus, para que a gente venha influenciar o marido, venha influenciar o futuro namorado, o futuro noivo, o futuro esposo, venha influenciar os amigos, venha influenciar os parentes, venha influenciar aquelas pessoas que estão à nossa volta, mas que nós possamos influenciar as pessoas segundo a vontade e o propósito do Senhor, para que as pessoas olhem para nós e vejam verdadeiramente: tem algo diferente naquela moça, tem algo diferente naquele rapaz, realmente raço decanta lamaia, quando ela passa, ela transmite algo. Eu vejo paz, eu sinto paz nela,
eu sinto amor, tem algo diferente. A Bíblia diz que nós somos a carta viva. Então, muitas vezes, aqui eu prego para pessoas que trabalham como eu. Nós não precisamos ficar no local de trabalho ou no meio de uma família que não é evangélica, o tempo todo você está lá, igual uma chata, um chato. Ah, porque Jesus chama. Olha, claro que se você tiver uma oportunidade, você fala, uma oportunidade, mas você vai tentar ganhar as pessoas com um amor, que a Bíblia fala. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, é pelo amor, é pela sua atitude, é pela sua generosidade, é pela maneira como você se porta, é pela sua honestidade. Você vai mostrar para as pessoas que estão à sua volta que você é diferente, porque eles vão te chamar para fazer coisas que não condizem com a palavra de Deus, e você vai dizer, não, isso eu não vou fazer. Não, eu não posso fazer, eu sou cristã, eu sou temente a Deus, eu não vou em tal lugar, eu não faço tal coisa. Ou então, eles não vão precisar nem falar, igual lá no meu trabalho, que eu trabalho lá com o pessoal meio. Eu não preciso nem falar, eles me tratam bem, eles me respeitam, mas eles sabem que eu não vou para barzinho, que eu não vou para balada igual eles vão, que eu vou ficar bebendo. Eles sabem que eu não faço nada disso. E nem por isso eles deixam de me desrespeitar como cristã, de me tratar, né, assim, como uma pessoa, como é que eu posso dizer, que mereço respeito, né? Então é isso que faz a diferença. Você muitas vezes no seu trabalho, você não precisa ser aquela chatonilda que tem que estar ali, porque, não, mas às vezes com o seu procedimento. Aí o que Deus faz, que a Bíblia fala? Deus transforma os nossos inimigos em amigos quando nós andamos segundo a palavra dele. Amém. Porque Deus, ele transforma situações, né, irmãs? Então, eu queria deixar essa palavra para as irmãs, porque a mulher virtuosa era uma mulher que teme ao Senhor. Ela é uma mulher que tem muitas qualidades que nós possamos aprender com ela. Ela é uma mulher sábia. Ela é uma mulher que ela dá honra para o seu marido. Ela é uma mulher que é sábia em palavras. Oh, glória a Deus. Ela abre a boca com sabedoria. A Bíblia diz que força e glória estão nos seus trajes, né? Ela é temente ao Senhor. Olha que coisa mais linda, né? E assim como a mulher virtuosa, eu quero falar também que houveram grandes mulheres marcantes na Bíblia, como eu já tenho pregado, como eu preguei ali na Shekinah, como Esther, né? Que ela abriu mão da sua própria vida pelo seu povo, né? A Bíblia fala que ela obedeceu ali o seu primo, e ela foi ali temente, ela se submeteu a todo o processo, né? E o que aconteceu no final? O Senhor honrou ela, o Senhor trouxe um grande livramento para o povo judeu, exaltou ela diante do rei Assuero, porque ela foi uma mulher sábia. Ela entrou pelo caminho da oração e do jejum. É um dos nossos segredos de vitória. Nós temos que saber que nós, como mulheres, nós somos guerreiras, nós somos intercessoras, e nós vencemos as nossas batalhas, não é brigando, não é falando, não é questionando, é no joelho. Principalmente aquela que é casada, né, pastora Zenaide? É no joelho. Vai adiantar ficar brigando, porque você faz isso? Não, vai orar na madrugada, coloca diante do Senhor, que na hora, no momento certo, o Senhor vai agir. No seu trabalho não é diferente. Não adianta a gente ficar ali, porque está errado você ficar prostituindo, adulterando, não sei o que. Para eles não, a gente fala isso para nós, né, que já somos cristãs. Mas para eles não, você vai orar, vai entregar na mão do Senhor e vai mostrar para eles o que? Frutos de amor, frutos de arrependimento, frutos de paz. Você tem que demonstrar ali no seu local de trabalho que você é diferente, que você não é uma pessoa vingativa, que você é uma pessoa que tem amor, que você é uma pessoa que perdoa, mas você é uma pessoa também que se respeita, você sabe se impor na hora certa, no momento certo. Então são táticas que o Senhor vai nos ensinando. Amém? Amém. Glória a Jesus. Outra mulher da Bíblia, que também é um exemplo para nós, é Débora, né?
coordenou ali o povo, ela dirigiu, ela orientou, e era uma mulher. Então, por que nós hoje também não podemos se submeter ao Senhor para sermos líderes? Não só na nossa igreja, como no nosso trabalho, como aí fora, na sua parentela, seja qual for o seu chamado. Deus tem várias Déboras nos dias de hoje. Amém? Amém. Deus tem, Suricanta tem nos levantado como levantou Débora no passado. Ela era uma juíza. E ali o Senhor usou a sabedoria dela, o conhecimento dela, o temor. Ela não temeu, ela não deu ouvido ao que A, B ou C falou. Ela fez aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dela. E muitas vezes nós, como mulheres do Senhor, como servas do Senhor, não podemos estar olhando para A, para B, para C. Olhe para a promessa do Senhor na sua vida. Olhe para o Deus que você serve. Olhe, você tem que saber quem você serve. Você tem que fazer a diferença. Você não pode olhar a circunstância, porque muitas vezes eu tenho trabalhado com mulheres que elas se deixam levar, qualquer coisa elas estão se abatendo, qualquer coisa elas querem morrer, qualquer coisa elas querem desviar, qualquer coisa elas... Não, nós somos preciosas. Quando Jesus te chama, te escolhe, você é amada. Ontem, eu cheguei no salão para arrumar meu cabelo. Foi uma coisa mais interessante. Aí a dona do salão pediu para orar por ela. Na hora, Suricanta, quando eu fui orar por ela é da Assembleia, o pessoal lá, o Senhor me mostrou as vestes todas brancas. E o Senhor mandou eu falar para ela assim: o Senhor não quer que você ande de qualquer jeito. O Senhor quer que você ande aqui bonita, arrumada. E sabe por que o Senhor me mostrou aquelas vestes? Porque eu e ela, a gente está sempre debatendo. Porque ela é aquele tipo de cristã que ela acha que o Evangelho é de qualquer jeito, que ela pode namorar, que ela pode fazer coisa errada, que depois Jesus perdoa, não sei o quê. Eu falei para ela: olha o que Jesus está mostrando aqui. Vestes brancas caindo sobre você. E ela estava com uma dor na coluna terrível. Falei: Jesus está te curando agora, e a partir de hoje você vai ver a diferença na tua vida, porque Jesus te chamou, te escolheu, tem uma grande obra na tua vida. Não é para você ficar cocheando entre dois pensamentos. Não, seja firme no Senhor, porque Jesus quer te usar aqui dentro como um exemplo. Então não foi diferente na vida de Débora, né, irmãs? Glória a Deus, você é a Débora de ouro. Outra mulher da Bíblia, eu não peguei todos os exemplos, mas bem rápido. Ruth, símbolo de fidelidade, humildade e amor. Sua lealdade abriu portas para grandes promessas de Deus. Então, o que a gente vê na vida de Ruth? Que quando você é fiel ao Senhor, quando você é fiel aos líderes, quando você é fiel às pessoas que estão investidas de autoridade na sua vida, você colhe bênçãos, porque ela foi ali fiel à sua sogra, e ela falou para a sogra: olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Naquele momento ela estava fazendo uma aliança com a sogra dela, que era judia. Ela abriu mão do povo dela, ela abriu mão da nacionalidade dela. Para quê? Para ser uma judia. Então, muitas vezes, nós temos que abrir mão do passado, abrir mão do pecado, abrir mão do nosso eu. Gente, para servir Jesus não é fácil. Nós estamos nos últimos dias, como tem sido pregado aqui. Nós temos um chamado, o Senhor tem algo para realizar nas nossas vidas. E a partir de agora, raço decanta, lamantou, valamai, nossa. Jesus está falando aqui para mim, que Ele vai começar, eu vi assim, que Ele vai começar a peneirar o povo dele na terra para saber quem é e quem não é. A diferença de quem é e quem não é. Sabe como que Ele vai fazer isso? Com as nossas atitudes. No momento da luta, no momento da provação, é que Ele vai te conhecer. Ele quer saber o que está no teu coração. Porque a gente está aqui na igreja, dando paz do Senhor, cumprimentando os irmãos, é muito fácil. Mas é na hora que eu estou passando na luta, na prova, no vale, é que eu tenho que demonstrar
que eu verdadeiramente sou uma serva de Deus, que eu não vou perder a minha confiança no Deus que eu sirvo, que eu não vou perder a minha fé, que eu vou continuar obedecendo. Essa faz a diferença na vida de uma mulher de Deus. Ela pode passar pelo que ela passar, mas ela continua firme. E você sabe que quando você é firme, quando você demonstra fé, quando você demonstra amor, sabe o que vai acontecer? Você vai servir de Becalamanto, Lamanaia. Você vai começar a servir de, eu estou toda arrepiada, de exemplo para outras mulheres. Sabe por que vocês estão aqui nessa noite? O Senhor está mandando eu falar para vocês. Porque através dessa palavra que eu estou trazendo aqui hoje, eu estou vendo vocês fazendo o ID de Jesus. E eu estou vendo Jesus se manifestar na vida de vocês. E eu estou vendo pelo Espírito Santo de Deus que vocês vão começar a dar fruto por onde vocês passarem, na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você passar, no seu ministério, onde você for, você vai fazer a diferença no seu lar, no seu casamento. Lugares, aleluia, Jesus, decanta lá mais, porque está descendo algo do céu. Enquanto eu estou pregando aqui, o Senhor me mostra o anjo descendo com um alimento e colocando na boca de vocês. E vocês não vão sair daqui da maneira que vocês entraram, mas vocês vão sair daqui cheias do Espírito de Deus, cheias da palavra de Deus, porque quem fala aqui, raça e canta é o Espírito Santo, aleluia. Obrigado, Jesus, é a tua misericórdia mesmo. Assim como Ana foi uma mulher de oração profunda, ensinou que uma mulher que ora pode mudar destino, gerar milagres. Então você tem que crer nessa noite que se você orar, Deus vai mudar o destino da tua vida, vai gerar o milagre que você está esperando. Se você crer, se você dedicar a tua vida, o teu coração à oração, Deus vai mudar a tua sorte. Amém. E você tem que crer nisso, que você serve um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Que a tua vida não vai ficar a mesma. Se nessa noite você se colocar na posição, se você se colocar como mulher virtuosa, se você fizer como Esther, se você fizer como Ana, a tua vida vai mudar, porque a vida dela mudou histórias, ela deixou um legado, e você tem que deixar um legado nessa noite. A tua vida tem que fazer diferença, para que no Cantalamaia, um dia essas pessoas possam olhar para você e dizer verdadeiramente: aquela irmã, aquele irmão, aquela pastora, aquela missionária, aquela obreira, aquela diaconisa, Cantalamaia, minha esposa, a minha mãe, o meu pai, deixaram algo na minha vida. Amém. Deixaram algo de amor, deixaram algo, porque muitas vezes, irmãs, as nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. O evangelho é prático. Não adianta eu pregar aqui no púlpito e lá fora eu dei mau exemplo, eu dei raço de canto, eu dei mau testemunho. Não adianta eu pregar aqui no púlpito. O evangelho é vida. Jesus tem que viver dentro de você através do Espírito Santo. O seu caráter tem que ser mudado. As suas atitudes, seus pensamentos, as suas palavras. Tira as palavras negativas da tua boca. Creia que Jesus existe, que Ele é teu galardoador. Aleluia. Louvado seja o teu nome. E aí eu estava lendo sobre Maria, me lembrei até do que a bispa colocou no grupo hoje, né, Dia das Mulheres, sobre Maria. O que falar sobre Maria, né, irmãs? O exemplo de Maria nos convida a examinar nossas próprias respostas ao chamado de Deus, quando Ele pede algo que não entendemos completamente. Já pensou? O Senhor nessa noite virar para você e pedir algo para você que você não entende. Já pensou? Maria, jovem, virgem, né? Ali, dedicada ao Senhor, naquela época, temente. O anjo aparece para ela e fala: você vai gerar um filho, você vai ser a mãe do Salvador. Já imaginou? Ela podia ter dito: nossa, mas não
vocês viram que quando Deus chama, Ele garante. O próprio Senhor mandou o anjo para justificar Maria diante de José. Então, o próprio Deus que te chamou, Ele garante quando você abre mão daquilo que Ele está te pedindo nessa noite para fazer a obra dEle, para fazer a vontade dEle, Ele mesmo vai garantir a tua vida, vai te justificar diante dos teus acusadores, vai fechar a boca dos teus inimigos, Raço de Canta, vai abrir as portas que estão fechadas para você. Vai alegrar o teu coração, vai mudar o coração do teu marido. Você crê? Vai mudar o coração do teu chefe, vai mudar o coração dos teus colegas de trabalho, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, porque Ele é Deus. A Bíblia fala que o coração do rei está nas minhas mãos. Então ele inclina o coração para onde Ele quiser. Foi Ele que endureceu o coração de Faraó. Mas quando Ele quer também, Ele amolece. A Bíblia diz que ainda com a nossa pequena força, mas se você persevera na presença do Senhor, ali o Senhor trabalha na sua vida. Glória a Deus, porque muitas vezes não é como a gente quer, é como o Senhor quer. E o Senhor não está vendo placa de igreja. Eu tenho ministrado muito isso. O Senhor olha do céu, o Senhor está vendo um povo. O Senhor tem um povo ainda no meio desse povo. Aqueles que são fiéis, né? Aqueles que realmente não têm se vendido, aqueles que realmente têm levado o Evangelho a sério, têm servido a Jesus em espírito e em verdade, têm renunciado mesmo o mundo, a carne, as riquezas, para viver segundo a palavra de Deus. Existe ainda. Existe um povo que teme ao Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então nós vemos, irmãos, que o preço de Maria foi muito alto, porque ela teve que dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. E o Senhor pergunta para você nessa noite: será que você, minha irmã que está aqui nessa noite, será que você tem tido o coração como o de Maria? Você tem orado e fala: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Eu entrego, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego o meu corpo, meus olhos. Uma vez o bispo Flávio achou até interessante, que eu oro muito assim, eu vou ensinar para vocês, né? Assim, vou falar para quem não conhece, eu oro muito aqui, Senhor. Eu entrego a minha mente nas tuas mãos, meus olhos, Jesus, põe teus olhos sobre meus olhos. Põe tua boca na minha boca. Põe, Senhor, os teus pés nos meus pés, as tuas mãos nas minhas mãos. E quando você faz essa oração, prepara. Porque algo vai começar a mudar em você. Começa mesmo. Olha, eu não consigo ficar em frente de televisão e assistir aquela banda de porcariada em televisão. Não dou conta. Toninha está ali, testemunho, Roberto. Quantas vezes eu ligo televisão lá em casa, eu não dou conta, irmã, de assistir certas coisas. Entendeu? Só assisto coisa que me edifica. Não só na palavra do Senhor, mas coisas de conhecimento que eu assisto. Mas eu não consigo ficar em negócio de assistir série, negócio de assistir, porque é algo entre eu e o Senhor. Porque eu me conheço. E Jesus muito mais. Se eu começar a me envolver com as coisas do mundo, o que vai acontecer? Eu vou começar a perder essa unção que existe em mim, essa graça, sabe por quê? Porque assim, a minha mente está ligada. Vocês veem que eu estou aqui e muitas vezes eu estou transbordando, até falo: Jesus, não faz muito isso comigo não. Mas assim, quando eu estou ligada no Senhor, você vê que a unção vem. Mas para isso tem um preço de renúncia, um preço de santificação, um preço de dizer não para a carne, dizer: não, você não vai fazer isso, carne, você não vai fazer aquilo. Então não é de qualquer jeito que a gente chega assim: todo mundo hoje, eu quero, né? Por que Jesus hoje, quando foi a bispa pregou outro dia, as pessoas não têm recebido batismo com o Espírito Santo? Por quê? Porque as pessoas não estão buscando o Senhor como deveria, se santificando. Essa não é uma palavra para nós, porque nós aqui buscamos. Todos vocês aí, valorosa que eu conheço, cada um, eu sei que vocês têm vida com Deus. Mas, se a gente for olhar,
as pessoas aí fora que não conhecem o verdadeiro Evangelho, como nós temos conhecido aqui. Por isso que o Senhor está dando esse alimento para vocês irem lá e pregar e fazer a diferença, e fazer uma diferença lá onde você está, porque muitas vezes para eles lá fora tudo é comum, nada é pecado. Pode, tem igrejas que estão permitindo. Menino, outro dia eu estava assistindo uma pregação aqui do Nada, o Caio Fábio, que ele prega mesmo que você pode ter sexo fora do casamento, que a partir do momento que você tem sexo com o seu namorado, se é coisa, Deus está por... Então assim, você vê aberrações. Se você não for uma pessoa realmente com conhecimento na palavra, como disse Jesus, errais e não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, se nós não formos como crentes de Bereia, nós vamos ser levados por muitas coisas deste mundo, porque para o mundo nada mais é pecado, irmãos, nada mais. Só que muitas vezes, para você sentir essa presença do Espírito Santo, você pode ver que a pessoa, quando ela começa a se encher muito das coisas do mundo, o Espírito Santo, ela vai perdendo aquela graça, aquela unção na vida dela. Então, muitas vezes, para a gente poder ter, não é porque a gente é boazinha, não erra, não peca, todo mundo sabe que a gente erra, peca, mas é porque nós temos um compromisso, é um propósito, e é isso que o Senhor quer de nós nessa noite, compromisso e propósito. Isso que nós vemos na vida da mulher de Provérbios 31, ela era uma mulher temente ao Senhor, e ela tinha propósito de levantar cedo, de não comer o pão da preguiça, né? Ela temia ao Senhor. A Bíblia diz que ela governava bem a sua casa. Quem é que dava essa direção para ela naquela época? O próprio Senhor. Então o Senhor, Ele vai te dar direção naquilo que você está querendo nessa noite. Ele vai te dar direção quando você, no seu trabalho, Ele vai te dar direção no companheiro que você está pedindo, Ele vai direção no teu lar, na salvação dos seus entes queridos, no teu marido, nos teus filhos. Você vai orar e vai falar: Pai, me dá sabedoria, me mostra a tua vontade, me mostra o que tu queres, como que eu vou alcançar a vitória, o que tu queres me ensinar nessa luta, o que tu queres me ensinar nessa prova. Porque quando nós estamos passando no processo, Jesus está querendo nos ensinar algo. E nós temos que estar atentas para entender o que Ele está querendo falar com a gente. Você está num processo, eu estou num processo. E nós temos que dobrar o joelho e orar: Senhor, o que Tu está querendo nos ensinar? Essa luta que eu estou passando, assim, com tal pessoa, em tal lugar, financeira, material, espiritual, ministerial. O que Jesus está querendo nos ensinar? Por que será que tem acontecido essa luta aqui dentro da Shekinah, que muitas vezes a gente chega aqui, muitas pessoas que deveriam estar aqui não estão? Então nós estamos orando: Senhor, o que tem acontecido? Para que muitos aqui recebem a bênção, recebem a graça, recebem unção, são abençoados, recebem a palavra de Deus e viram as costas e muitas vezes vão para outros lugares, porque talvez em outros lugares a coisa é mais fácil. E nós sabemos que aqui não é fácil. A igreja pode ser até uma comunidade evangélica, mas nós sabemos que aqui tem normas, aqui tem doutrina, aqui a gente procura, né, caminhar segundo a palavra de Deus, apesar das nossas falhas. Aqui ninguém sobe no púlpito se tiver com vida errada. Eu mesmo falo: a bispa Antônia ali me conhece, se eu estiver prostituindo, adulterando, roubando, mentindo, ela não vai deixar eu subir no púlpito, eu conheço ela. E assim somos nós. Eu cometo falhas? Sim, mas eu oro, peço perdão ao Senhor, porque não são pecados mortais, não são aqueles pecados que vai impedir você de subir no púlpito. Então essa é a nossa vida com o Senhor. Será que nós estamos prontas para ser como Maria? Então, irmãs, conclusão, eu tirei aqui: honrando cada mulher entre nós, as mães. Você que é mãe, que é mulher, qual é o seu propósito na terra? Plantar fé no coração dos seus filhos. Você tem se preocupado com seus filhos?
com as suas filhas? Você tem preocupado em criar eles no caminho do Senhor? Tem se preocupado em levar uma palavra de Deus para sua filha, para o seu filho? Eles são heranças do Senhor e vocês vão responder lá no céu sobre a vida deles. Então, que coisa linda. Eu dou o exemplo da diaconisa Rita, né? Que ela criou essas meninas nos caminhos do Senhor, né? E elas estão aqui louvando, adorando, ministrando. Que coisa linda. Por quê? Porque um dia ela plantou uma semente e elas acolheram, porque ela ora, ela paga o preço. E é assim que tem que ser com os nossos filhos, né? Para quem tem filhos, né? O Senhor, tudo que Ele coloca na nossa mão é para a gente administrar. As esposas, qual é o propósito? Que edifiquem seus lares com paciência, oração e dedicação. Não é fácil, né? Tem que ter paciência. Como eu estava falando, ministrando com uma irmã lá de Goiânia hoje, que é casada, desesperada. Eu falei para ela: você está pronta para perdoar? Porque casamento, se você não perdoar, você não fica casado, não. Né? Quem ministra aqui para casamento sabe. Se você não amar, não perdoar, aí eu fui falando para ela, o momento da paixão passa, depois fica o amor, o temor e o compromisso. E aí, você está pronta? Não é fácil não, porque você é difícil de perdoar, por isso que eu trabalhei nessa área dela, entendeu? E você está pronta a perdoar? Aí ela ficou pensativa. Glória a Deus, o Senhor renovou ela. Tem que orar e se dedicar, né? Esse é um segredo de vitória. Por quê? Porque vocês, mulheres, vocês são o alicerce da sua casa. Vocês são o alicerce da sua família. Amém? Amém. Eu estava dando testemunho. A minha mãe, ela morreu. A bispa é testemunha. Aceitou Jesus bem umas 13 vezes comigo. Ficou a bispa. Eles eram católicos, meu pai e minha mãe. Mas eu não desisti. No último instante, ali, eu fui lá numa coisa. Toda vez que eu ia em Belo Horizonte, eu orava. Estava o Roberto testemunha. Orava, pregava, fazia oração com eles. E no último instante, minha mãe aceitou Jesus várias vezes. Eu creio, foi salva. Meu pai também foi a mesma coisa. Eu falava: pai, falava para ele, meu pai já com 80 anos, eu falava: pai, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor, já começa a pedir perdão pelos pecados do senhor. Você tem que falar com amor, né, pai, né, porque eles não conhecem, então você tem que falar com eles igual criança. Você não vai chegar com o evangelho da feijoada. Pai, ó, o senhor sabe que Jesus já está chamando o senhor, então o senhor começa a pedir perdão. Aí meu pai fazia as orações dele em casa, buscava o Senhor. Sabe como é que meu pai morreu? Orando. Teve um infarto fulminante. Com 80 e poucos anos, o Senhor levou. Então, assim, são pedrinhas da minha coroa, né? Que eu nunca contei para vocês, estou contando aqui. Minha avó, lá no Lago dos Velhinhos, minha mãe botou ela lá no Lucro Bandeirante. Eu ia direto lá. Aqui, ó, direto, eu já fiz muitas obras assim, ia lá. Minha avó e minha tia, velhinha, ia lá e pregava para elas. A minha tia fumava. Eu lembrava do pastor Vilarinho. Aí eu falava: tia, se Jesus quisesse a senhora fumando, ele tinha botado chaminé na sua cabeça. Quem lembra que o pastor Vilarinho falava? Ela caía na cantada. A minha tia já velhinha, ela caía na risada. Então, assim, eu ganhava eles. Ó, Jesus, porque ela fumava demais. Aceitava Jesus, mas não largava o cigarro. Mas aí o que aconteceu? O Senhor vai criando situações para salvar. E muitas vezes, para salvar, irmãs, muitas vezes o Senhor tem que jogar no leito. Todos eles foi, né, passaram uma grande prova, mas o importante é que Jesus, né, ele prova essa carne, mas o importante é o Espírito estar salvo. Todas aceitaram Jesus e antes de morrer, o Senhor deu um grande livramento para minha tia, essa que fumava muito, que eu orava muito por ela. Os médicos falaram: nós vamos ter que amputar as pernas dela. Eu falei: Senhor, não deixa. E quando os médicos quiseram amputar, eu fui lá, orei, ela aceitou Jesus, o Senhor levou ela.
não deixou amputar as pernas dela. Eu sei que ia ser um sofrimento muito grande para ela, né, para a gente que é família. Então eu estou contando esse exemplo, que eu sei que vocês também devem ter muito que contar, contem também. São experiências de família. Porque eu oro, eu estou aqui, eu oro. Ó, eu trouxe o Roberto para cá, que eu sei que o Senhor está fazendo uma obra, está trabalhando. É um preço que eu tenho que pagar. Muitos não têm, né, até não entendem, mas é um preço de salvação. Então eu me preocupo com a minha família, com a minha parentela, os filhos que estão lá. Eu estou sempre orando e trazendo uma palavra. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Que você tem que se preocupar com a sua família. Você tem que orar pelo teu pai, orar pela tua mãe, orar pelos teus irmãos, quem tem irmãos, tio, sobrinho. Por quê? Porque naquele grande dia você vai responder por isso, né? E eu estava ensinando, vou ensinar também para vocês, um treinamento aqui ontem de ontem eu liguei para a missionária Márcia, ela vai talvez pregar aqui no próximo domingo, ela ia pregar aqui hoje. Eu estou indo para Uberlândia, porque eu estou com uma tia na UTI, 2 pessoas já ensinei isso. Por quê? Porque eu tive minha mãe na UTI, então eu passei por experiência que hoje eu posso ajudar outras pessoas. O último sentido que a pessoa perde é a audição, né? Vocês sabem disso. Aí ela estava chorando muito, a missionária Márcia. Eu falei, vai, a tia dela não é. Eu falei, vai, prega para ela. Ela ouve tudo ali em volta. Ouve, traz uma palavra. Ela, ai, pastora, nossa, depois que eu falei com você, ai, eu estou tão em paz, você que está me confortando. Porque ela estava desesperada da tia dela morrer sem salvação. E ela estava indo lá e não sabia como fazer. Vai e ministra. Sabe o que aconteceu hoje? Ela botou nas redes sociais a foto com a tia, o senhor nem levou a tia. Falei, vai e fala no ouvido dela. Ora no ouvido dela. Amém? Amém? E essa minha amiga que está em Goiânia, a mesma coisa. Toninha viu ela essa semana, saiu daqui, nós fomos buscar ela no aeroporto para levar para a rodoviária. Ela estava num postinho em Goiânia. Então, irmãos, eu estou dando esse exemplo que é assim que Jesus nos usa. Jesus não quer usar a gente em 4 paredes, não. Ele quer usar a gente lá fora mesmo. O que aconteceu? Eu falei para ela, Elizabeth, o último sentido que a sua mãe perde é a audição. No posto entre a vida e a morte, não fazia nada. Eles querem levar ela para a UTI e ela com batimento cardíaco, com medo de tirar ela. Eu falei, vai lá. Fala para sua mãe assim, mãe, eu te amo. Mãe, me perdoa. Oh, aleluia. Desculpa que eu até me emociono, porque eu fiz isso com a minha mãe. Mãe, eu te amo. Mãe, me perdoa as vezes que a senhora não me entendeu, eu não entendi. E isso serviu para ela, porque ela vive com problema com a mãe. Sabe o que aconteceu, irmãs? A honra e glória do Senhor, acho que a Toninha nem sabe disso. Ela me ligou hoje, ficou um tempão comigo, o Senhor tirou ela daquele postinho. Depois que ela chegou, Jesus fez uma obra tão grande na vida dela, que tirou ela e colocou num dos melhores hospitais em Goiânia. Ela está lá. Conseguiram colocar ela na UTI. Os médicos daquele posto estavam com medo. A Beth chegou lá, começou a fazer o que eu ensinei para ela. Ora no ouvido dela. Traz uma palavra no ouvido dela. Fala para sua mãe que você ama, que ela é importante para você. E olha aquela palavra. Você pensa que não, mas uma palavra pode levantar uma pessoa. Pode derrubar, mas pode levantar. E ela está lá. Mãe está na UTI. Está na UTI ainda, mas está numa situação bem melhor. E ela já está até com fé que a mãe vai sair da UTI. Ela falou, vou levar minha mãe para morar comigo em Porto Seguro. Olha o que Jesus está fazendo. Uma obra de restauração. Então, irmãs, eu estou dando esse exemplo porque é assim que o Senhor usa a gente, né? Então, o Senhor vai usar vocês para dar um conselho. Não, para uma pessoa desesperada que vai te procurar, numa rede social, num telefonema, sua família, sua filha, ou às vezes é um amigo do seu filho, amiga de sua avó, sei. Fique atento.
que o Espírito Santo quer usar você. Amém? Amém. As filhas, olha, tem palavra para as filhas também. Elas crescem cheias de promessas e potencial. Vocês são o futuro que Deus está preparando. Então vocês têm promessa. Vocês, filhas, vocês têm promessa, vocês têm potencial. Vocês são frutos de uma semente. Muitas vezes do teu pai, da tua mãe, ou de pessoas que oraram por você. Mas Jesus tem algo para realizar na vida de vocês. Porque vocês são o futuro que Deus está preparando para realizar algo nessa terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Os líderes, oh, aleluia. Os líderes que servem e ensinam com sabedoria e temor a Deus. Sua influência transforma vidas e gerações. Foi o que eu acabei de falar aqui, né? Nem preciso falar mais. Sua influência. O que eu falei no início? Nós somos persuasivas. Vamos usar a nossa língua para fazer o bem, para dar um conselho, né? Para levantar um caído, né? Vamos fazer alguma coisa, alguma diferença na nossa vida, na vida de alguém. Nós temos que fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. As servas de Deus que servem nos bastidores, né? Quantas servas de Deus estão nos bastidores, né? Não estão aqui na frente, estão nos bastidores da oração, né? Da visita, da palavra, né? Deus, Ele vê cada ato de amor e fidelidade no seu nome. Uma mulher segundo o coração de Deus transforma o mundo porque ela carrega a presença do Espírito Santo. Então é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite. Para a sua vida, para a minha vida. Nós somos diferentes, nós somos amadas, nós carregamos o Espírito Santo de Deus, por isso nós podemos fazer a diferença. Onde você for, ore, se unge, fale: Jesus me usa, Jesus faça a diferença na minha vida, na vida daqueles que estão à minha volta, que você possa ver a diferença aonde você entrar. Muitas vezes eu aprendi isso até com a Bispa Antônia, é muito engraçado. Às vezes eu saio com ela, o lugar está vazio. De repente, quando a gente vê, o lugar está cheio. A gente vai, às vezes, numa loja, vai num lugar. Ela, mas o que é isso? Isso aqui estava, de repente, através de nós, a unção, né? Através da tua vida, você vai atrair pessoas até você, vai chegar em você desesperada: ai, me ajuda. Quantas mulheres você pode dar um conselho? Não, olha, você é linda, você é maravilhosa, se ame, valorize o teu corpo, né? Você pode ajudar tantas mulheres que estão aí caídas, que estão na sarjeta, que estão até mesmo dentro da casa do Senhor, né? Amém? Amém? Glória a Deus. Então, isso que eu queria deixar para vocês essa noite, que a mulher de Deus, ela ora, ela ama, ela persevera quando tudo parece difícil. Amém? Amém. Ela ama, ela persevera quando tudo parece difícil. Então, quando tudo parecer difícil na tua vida, ore, ame, clame, porque o Senhor vai mudar a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.